Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui dando continuidade àquele papo gostoso com a Cristiana Cajado. Ela e eu estávamos numa conversa muito legal. Aí começou um boicote da internet, a internet caía, pifava, a gente tentou continuar, mas não deu certo. E a gente decidiu fazer o seguinte, sabe aquele negócio dos filmes que tem Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3? A gente está agora no nosso Encontros, que é o Encontro Inteligente Demais, número 2, com a Cristiana. Vamos retomar da onde parou o Encontro 1. No Encontro 1, quando deu toda a confusão de internet, estava falando de uma experiência muito legal que ela descrevia, foi ter a lojinha de bijuterias ali na região Mackenzie, na Rua Maria Antônia. E, Cristiana, só, é claro, você se apresenta de novo, mas só para retomar, você dizia que estava cansada de tanto fornecedor correr atrás de você pelo sucesso que você teria fazer. Conta aí, vamos dar continuidade naquela história. Foi isso mesmo. Na verdade, o fato de eu ter um ponto ali atraía os fornecedores e representantes de venda. Então, eu não tinha que ir atrás de ninguém. O que aconteceu? Dando continuidade àquele papo, eu comecei o processo, eu fazia as peças, no decorrer do meu negócio, eu tive os fornecedores e percebi, ao longo do caminho, que na minha grande paixão era fazer as peças. Isso foi uma coisa que eu fui percebendo com o tempo. E só a compra e venda não me dava tanto prazer. Mas eu gostava muito, assim mesmo, era um ritmo muito intenso de trabalho e muito divertido. Mas então o que aconteceu? Naquele período, eu administrando meus times, que não eram muito grandes, mas eu tinha as meninas que eu tinha que administrar, me fez querer estudar recursos humanos, porque eu falei, eu preciso entender as pessoas, os funcionários. E, por um caso ou outro, eu acabei indo parar na Austrália e também acabei trabalhando nessa área do varejo, na Austrália, que era onde eu tinha experiência. Cristiana, vamos lá, vamos ser francos com quem está nos vendo. Não é um caso ou outro que te levou para a Austrália, foi um caso de casamento que te levou para a Austrália. E que, na realidade, por trás disso, tinha toda uma motivação estudantil também, é claro, né? Interessante isso, você mencionar. Parece que você me leu, porque nesse período do quiosque, foi muito legal da minha lojinha eu me provar que eu era capaz, porque eu era bem sucedida, mas eu comecei a sentir a minha vida um pouco shallow, vazia. E eu comecei a sentir necessidade de estudar inglês, de estudar mais. Aquilo veio bem latente, estudar mais a parte da tecnologia mesmo, computadores, estava começando a ter e-mails mais, e eu não usava tanto isso ainda. E foi interessante, porque a minha mudança para a Austrália me deu essa oportunidade, porque aí foi uma mudança tão grande em tudo, que eu falei, bom, agora eu vou fazer todas essas coisas, né? E, então eu fiz cursos de computador e de inglês, óbvio, né? Acabei estudando espanhol também, e aí, então, estimulando mais o meu cérebro, eu tinha sentido falta. E aí acabei querendo fazer mestrado em recursos humanos, e eu, como a minha natureza, Mário, ela é muito empreendedora. Então, em vez de eu ir trabalhar regularmente como um escritório como recursos humanos, eu fui abrir um negócio de career coaching, né? Coach de carreira. Aí eu fui abrir de recrutamento. Então, assim, eu me aventurei em diferentes áreas lá e aprendi muito, mas
a vida deu um ciclo interessante, porque eu percebi que nesse processo todo, Mária, a minha paixão era o que a gente chama de work and life balance, que é esse equilíbrio entre vida e trabalho. E hoje, aí voltando, aí o que eu fiz? Eu comecei a me afiliar, me associar, a conviver com pessoas deste mundo, que chamam Health and Wellness, que é a saúde e o bem-estar. E eu percebi que, desde o começo, essa era a minha grande paixão. E como eu ia associar isso com toda a minha experiência? Só que antes de você caminhar, deixa eu só entender uma coisa, até porque deu uma picotadinha aí na linha, só para não ficar... Você, então, estava na Austrália e começou a ter algumas iniciativas empreendedoras. Estas iniciativas empreendedoras foram gerando aprendizados, desafios, etc., e te desenhando melhor o que te dava mais prazer. Sim. E aí me descreve assim, de novo, exatamente esta, digamos assim, esta conclusão que você chegou. O que é que efetivamente você bateu o martelo e disse assim, depois de tudo isso que eu passei, é isso que eu quero? Foi exatamente. No processo, enquanto eu terminava a faculdade, eu aprendi sobre algo que se chamava Work and Life Balance, que é você buscar melhor equilíbrio entre a vida e o trabalho. E, inicialmente, eu via isso só para o funcionário, mas eu comecei a perceber que, na verdade, quem mais precisa disso é o empreendedor. Porque o empreendedor, quando começa um negócio, tem uma tendência e uma necessidade de investir muita energia e tempo. E, muitas vezes, em detrimento da família, da saúde e outras coisas. Então, eu comecei, entendeu? Sabe que eu escrevi um artigo há um tempinho, não faz muito tempo não, mas foi, eu acho que entre o final do ano passado e o começo desse ano, e um artigo que, de alguma maneira, eu me lembro, tem a ver com o que você está falando. Pelo seguinte, quando você pega o empreendedor, principalmente do pequeno e médio negócio, esta pessoa, este empreendedor ou empreendedora, ele, em alguns instantes do dia, ele é o empresário, ele é o dono. Em alguns outros instantes, ele é um gerente, que ele está gerenciando dentro de um nível que não é tão estratégico, mas é tático. Em alguns instantes, ele está supervisionando lá o resultado. Portanto, esta pessoa, durante o dia, vive em constante briga entre quem manda na empresa, o gerente que tem uma visão tática e aquele cara que é o dono da empresa e vai lá verificar os resultados da operação. Se esta pessoa não consegue equilibrar estes papéis, ela se confunde toda e ela não consegue fazer com que a empresa ande, porque ela vai interferir ao mesmo tempo em várias frentes e vai pegar aquela equipe que tem e vai deixar a equipe maluca. Então, o gestor, o empreendedor, o cara que olha a operação, apesar de ser a mesma pessoa, representa diferentes papéis, tem que tomar muito cuidado, porque senão a empresa não dá certo. Ao contrário, se ele conseguir equilibrar isso, ele consegue, ao mesmo tempo, levar um pouco de harmonia também para o seu papel de pessoa, de família, de pai, de marido, etc. Um negócio, é uma abordagem muito interessante essa. É isso mesmo. Eu não tinha visto por este lado. Eu estou achando muito interessante o seu ponto de vista. O meu ponto de vista sempre foi muito da carga excessiva de responsabilidade, de horas, de trabalho. E na Austrália eles chamam wear too many hats, né? Então você está com muitos chapéus, literalmente, e fica no final burnout, né? Então você pode ter uma... Burnout é conhecido em português, né? Você ainda está com dificuldade de falar em português? De encontrar palavras assim?
estou tentando brincar. Agora eu tive dificuldade. Trazer, brincar. Eu estou tentando trazer os termos, porque muitos eu estou vendo aqui. Então, eu estou trazendo no caso de serem, estarem sendo utilizados aqui. Eu sei que o burnout já é utilizado aqui. Já. Para quem não nos acompanhou na primeira vez, né, na primeira gravação, só para sintonizar, a Cristiana foi para a Austrália, ficou 17 anos lá, sofreu quando chegou para se adaptar com o inglês australiano, que é bem mais complexo, ou mais chato, digamos assim, para as pessoas que falam inglês americano, inglês da Inglaterra. Tem muita coisa no inglês australiano, da Nova Zelândia também, que não é dos mais fáceis, para a pessoa se integrar. Depois, ela pegou o ritmo. 17 anos depois, volta para o Brasil, faz 1 ano e agora está apanhando para trazer na mente algumas palavrinhas e algumas expressões em português. Foi por isso que eu quis provocar a Cristiana. Muito verdade, Mário. Você é extremamente... Estou impressionada, a sua inteligência e a sua perspicácia. Estou tão curiosa para perguntar de você, mas eu vou contar um pouquinho. Pode perguntar o que quiser, menos pedir dinheiro emprestado. Então, Mário, você é do RH, por acaso? Não. Você é do RH ou de área de pessoa? Sabe o que acontece? Como você vê, eu tenho cabelos brancos. E quem tem cabelos brancos e está na vida do trabalho, eu comecei a trabalhar assim como office boy, então eu já tenho hoje mais de 50 anos de atividades profissionais. Tendo começado como office boy, me desenvolvido, então gerenciei equipes. A minha expertise, o meu olhar maior sempre foi para a gestão do negócio, numa ótica do negócio, do marketing, da comunicação, da relação empresarial com as outras instituições, da questão corporativa. Agora, é claro que quando você vai assumindo cargos executivos, você vai se vinculando, ainda que tenha muitas vezes um foco numa área específica, você vai se vinculando também com outros aprendizados. E no desenvolvimento da carreira, com pós-graduação, com mestrado, doutorado, a gente acaba olhando todos os tipos de atividades que fazem parte do contexto da empresa. Aliás, não só da empresa, né, da gestão privada e da gestão pública. Então, hoje eu tenho a certificação internacional em inteligência emocional, em axiologia de competências. Eu consigo transitar bem dentro do universo dos recursos humanos, já dei treinamento, formação de equipe, trabalho com liderança de alta performance, mas, como eu disse, a partir de um certo instante, a gente acaba tendo, por experiência e por formação teórica, acadêmica e também pela prática, um mistureba, uma miscelânea de habilidades de gestão. Então, RH, eu diria que eu consigo transitar bem dentro desse meio. Entendi. Respondi a tua dúvida? Oi? Você estava doida para perguntar, perguntou, eu respondi, pronto. Ótimo. Eu estava louca para saber mesmo. Você já tinha me contado um pouquinho. Então, o que eu estava falando? Estava contando da parte do empreendedor, tendo que quando a empresa vai crescendo, até ele ter a pessoa específica para cada área, ele realmente tem que fazer várias áreas, não tem como você acabou de descrever. E, então, o grande desafio, muitas vezes, para o empreendedor é ter este equilíbrio entre a vida e o trabalho, não é mesmo? Ou até como você descreveu, dentro da empresa, nos diferentes departamentos. Então, isso virou para mim uma grande paixão. E aí eu fui desenvolvendo isso e fui tentando implementar isso de uma maneira que eu implementasse mais para os empreendedores e não tanto para os funcionários. Porque o meu grande medo era criar conflito com os chefes, né, com os patrões, com as empresas, que poderiam associar essa minha necessidade do equilíbrio com preguiça, né? Porque nós temos, queira ou não,
é um assunto um pouco polêmico ainda. Mas quando nós estamos falando com os empreendedores, eles são os donos do negócio, eles tomam as decisões. Então, e nesse nesse tempo, acabei nesse ambiente do Health and Wellness, que é a saúde e o bem-estar, que me fez perceber que, através de melhor saúde e bem-estar, tanto para o funcionário quanto para o empreendedor, nós aumentamos a produtividade. E hoje é isso que eu promovo, através das palestras, consultoria, o bem-estar. Eu vou querer entrar já na palestra, mas só eu quero fazer aqui, de vez em quando eu dou meus pitacos, porque tem alguns recados que eu acho importante que a gente pontue no momento, né? Você falou de algo que é a pessoa que vai conseguindo um funcionário aqui ou conseguir, aí contrata o outro ali, ou seja, vai se cercando de um apoio profissional para desenvolver o seu negócio. E uma das coisas que os gestores devem evitar, e aí não só o dono do negócio, mas os gestores em geral, as lideranças em geral, é pensar assim, o dia que eu tiver tal coisa, aí a minha equipe está pronta, ou a situação está normalizada, ou aí eu vou poder fazer tal coisa. Na vida pessoal, na vida profissional e nas empresas, não existe este dia perfeito em que você tem tudo organizadinho e que você pode falar, agora isso está garantido. Não existe nada garantido. Então, a inteligência gerencial é você conseguir trabalhar com os recursos que você tem, tentar trazer recursos que complementem, mas estar sempre pensando, pelo menos desenhando cenários e olhando na incerteza do dia seguinte, como é que aquela equipe, em eventuais carências, eventuais problemas, você vai poder continuar dando o avanço que a empresa necessita. E, então, isso gera, normalmente, nos gestores, um processo de ansiedade, um processo de pressão, é o que, no extremo, né, gera, inclusive, o que se chama de presenteísmo. É a pessoa que está presente no trabalho. Absenteísmo é quando ela falta muito. É quando ela está presente no trabalho, mas ela mentalmente está viajando. Está fora, está pensando em outras coisas. Ao contrário, você tem aquele que pensa tanto no dia a dia, no que vai acontecer, no que pode acontecer, nos riscos que eu tenho, que ele chega uma hora que ele explode. Então, esse trabalho de tentar arrumar o equilíbrio, a harmonia, o pensamento que faça com que a pessoa equilibre a vida doméstica, a vida empresarial, as demandas, é realmente o trabalho que a Cristiana está se dedicando. E eu quis interromper, porque agora nós vamos falar exatamente da palestra que ela está desenvolvendo, fora a consultoria, né? A palestra que ela está desenvolvendo. E, aliás, foi exatamente num programa, num projeto de palestrantes que eu conheci a Cristiana. Achei muito interessante o trabalho dela. E agora, Cristiana, eu vou te fazer uma pergunta bem direta ao ponto. Nós aqui já debatemos os problemas que os gestores vivem, nós já debatemos o desafio que é tentar um ambiente onde a qualidade de vida, o equilíbrio garanta uma continuidade melhor. E eu sei que você tem algumas dicas, alguns pontos que você costuma dizer na sua palestra. Então, nós não vamos dar a palestra toda aqui, mas dá para você repetir essas dicas? Você apresenta para o pessoal? Eu gostaria que você apresentasse aqui agora, por favor. Sim. Quando nós estamos falando com pessoas, quando eu estou apresentando a qualidade de vida e a produtividade para indivíduos, eu vou apresentar para eles as 7 áreas da vida que nós temos e vou dar uma oportunidade para eles avaliarem como eles estão em cada uma delas
e buscar através da sensação das que estão indo bem, a força e a coragem para lutar para as que não estão indo bem. Porque nós normalmente olhamos o oposto. Nós olhamos o que nós queremos, então olhamos aquele vazio. Aquilo nos desencoraja. Então eu trato de olhar o que nós estamos fazendo bem para nos encorajarmos para ir buscar o que queremos. Então, Cristiana, só uma coisinha, então, para ficar bem claro. Vamos retomar aqui quais são as 7 áreas. Vamos ver se eu sou um bom aluno. Vamos ver se eu consegui guardar, assim, na primeira atacada, quais são as 7. Uma delas é saúde, que é a principal dentro do foco que a gente está falando. Além da saúde, tem a criatividade. Tem os relacionamentos. Já acertei 3, estou quase tirando 10 aí. Bom, pelo menos 5. Vamos lá. Tem o lado, digamos, de trabalho financeiro, que é o quarto. A gente tem a parte... E agora esqueci o resto. Completa para mim. Você falou trabalho, então tem a carreira, eles separam, né? Eles separam a carreira do trabalho, das finanças. Então, você fez até agora a saúde, aí você falou do... Criatividade, relacionamento, trabalho, finanças. As emoções, nossas emoções, que ele também descreve como a nossa contribuição social. Então, por exemplo, no caso de nós sermos palestrantes, essa inclui aí como você contribui, o quanto você é um líder no seu ambiente, né? O quanto você traz novas informações. Temos deixa eu pensar aqui. Eu falei da carreira? Falei, né? Eu chamei de trabalho, você disse que é carreira. Espiritualidade e relacionamentos, que são... Relacionamentos podem ser até tanto amoroso como familiar, como seu relacionamento com as pessoas que você... Seu networking, né? Então, e aí você disse que aplica um determinado tipo, uma metodologia, algumas ferramentas, e que o pessoal gosta muito. Foi nesse momento que a internet deu uma outra sacaneada na gente. Então, vamos por aí. Você disse, a turma gosta muito. O que você ia falar nessa hora? O que é isso, Mário? O que acontece? Esse é um processo de autoconhecimento. Porque através da análise dessas 7 áreas, você vai olhar... O que eu acho super fascinante é o seguinte, não existe uma resposta certa, né? Entendeu? Não existe. Existe a resposta que você gostaria. Então, você vai, por exemplo, ter na área, vamos supor, eu, por exemplo, quando eu fiz isso, eu tinha voltado da Austrália, eu estava meio frustrada com algumas áreas da minha vida, mas quando eu fiz o meu mapinha, eu percebi que eu estava meditando todos os dias. E no passado, isso era um enorme desafio. Então, isso me deu uma sensação muito boa, que eu conquistei algo que eu queria há muito tempo, e que era um desafio enorme. Eu falei, meu Deus, quando a gente quer uma coisa, a gente realmente consegue. Porque eu botei foco naquilo. Eu estava fazendo yoga bastante, me exercitando mais do que eu imaginei, quando eu coloquei no papel. Então, eu fiquei bem, comecei a ficar feliz comigo, em vez de olhar as áreas que não estavam indo bem. Aquilo foi me encorajando a buscar as outras áreas. E eu acredito que todos nós, quando nós olhamos o que a gente está fazendo bem, aquilo nos encoraja a ir buscar as outras coisas. E através da gratidão e da sensação bem-estar, né? Aí, como isso, então, isso é no nível individual, que é através da gratidão, através de nós sairmos um pouco daquele piloto automático, praticarmos o mindfulness, que é estar presente, consciente de como você se sente, no que você faz, e o autoconhecimento, que é o processo de entender, no fundo, qual que é o mapa da sua vida, onde você está em cada área, porque aí você pode olhar e falar, eu gostaria de melhorar aqui ou ali, mas aí você tem informações à sua frente, não é só uma coisa
na sua mente que passa correndo. São dados ali escritos, você pode olhar. E aí você pode fazer daqui a 6 meses, daqui a um mês, de novo o mapa e comparar a sua evolução. Pode fazer isso de uma forma, né? Então, no entanto, quando eu trago isso para uma empresa, o que é meu ponto de vista? É você olhar o departamento que precisa de ajuda e também ver o que está dando certo primeiro. Em vez de a gente falar, precisamos vender mais, precisamos mais produtividade, esse time não está motivado, essa empresa ainda está viva, essas pessoas ainda ganham salário, uma coisa ainda funciona lá. Então, eu quero que você me conte, Mário, você tem um time que você quer que melhore. Eu vou virar para você, Mário, primeiro você me conta o que seu time faz que você está orgulhoso. Porque aí a gente vai lembrar que você está fazendo alguma coisa direito, primeiro, para você e para eles. Isso é essencial. E aí a gente vai ou copiar essa fórmula para os outros lados, isso depende, cada caso é um caso. Mas a gente vai se basear nessa premissa, de que alguma coisa você está fazendo direito. E aí a gente... A ideia de que a gente tem que encontrar os pontos fortes em cada foco que a gente está estudando, né, em cada área, departamento, seção, chame como quiser. A gente tem que encontrar os pontos fortes. E a partir desses pontos fortes, tirar a energia, os conhecimentos, as habilidades, motivações para corrigir os outros, né? Isso dentro de um ambiente empresarial envolve sempre o comando maior, né? O gestor que quer fazer e os líderes que de alguma maneira se harmonizam para que o objetivo seja alcançado. E aí é claro que a gente, esse equilíbrio ele vem de pegar as 7 áreas de cada pessoa que está naquele ambiente e tentar ver como é que isto cria uma sinergia também, né? E essas 7 áreas de cada um não podem estar em conflito. Então, Mário, aí, no caso do RH, da empresa, está tão aberta a trazer realmente o bem-estar para o funcionário, eu vou além. Aí a minha proposta é a seguinte, que você analise, em vez de dar simplesmente bônus ou dias off para os funcionários, você vai descobrir o que cada um precisa. É uma mãe que tem às 4 da tarde para buscar o filhinho. A outra é uma pessoa que o marido mora longe, então ela precisa um dia mais na semana, porque é quando ele está em casa. Outro que mora muito longe, que prefere trabalhar um pouco de casa e usar o computador, viajar menos. Então, cada pessoa tem sua necessidade e adequar os bônus, ou os benefícios, ou a qualidade no trabalho a cada indivíduo. Em vez de todo mundo se adequar a que a empresa resolveu oferecer. E isso, a pessoa, o que você faz para o indivíduo? Ele vai se sentir ouvido, importante, reconhecido, valorizado, e isso transforma a produtividade de uma maneira que é até difícil mensurar, né, medir, mas existem, obviamente, muitas pesquisas. Diminui o absenteísmo, que você falou, né? Diminui o estresse, diminui a frustração no trabalho, e então, eu acredito que seja essencial, né, para o homem, para o sucesso. Dentro da nossa, né, da nossa proposta aqui, da nossa conversa, a gente acabou dando assim os pontos principais, né, da sua abordagem, né, como é que você conduz isso. E, bom, estamos aqui chegando ao final de mais esta gravação e eu passo para você, Cristiana, dar aí a despedida, as palavras finais desta nossa conversa, que foi bastante legal e, como eu sempre digo, um encontro bastante inteligente. Não posso ser mais pergunta, um prazer enorme, muito obrigada pela oportunidade, pelo papo extremamente agradável. E você não escapa, ainda vou fazer mais perguntas para você no futuro.
Tá bom? Tá bom, então. Terminando Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.